Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à série de vídeos aqui do canal Pintando Flores para Iniciantes, hoje eu vou ensinar vocês a pintarem esta papoula. Um desenho bem fácil e simples para que todos possam fazer. Este risco estará disponível no meu Instagram, como todos os outros riscos das aulas aqui do canal. Quem não me segue lá no Instagram, me faça uma visita. Me siga por lá, eu ficarei muito feliz. O meu Instagram é Borboleta Rolim. E depois que vocês estiverem bem craques na pintura de papoulas, vocês podem fazer uma composição maior, rica em detalhes, como este pano de copa que eu pintei. Olha só, é um trabalho bem elaborado, com 4 papoulas, 2 juntinhas lá atrás, um botão e uma flor bem aberta no centro. Falando sobre os materiais, eu utilizo tintas para tecido Acrylex. E para essa aula eu escolhi as seguintes cores: rosa candy, pink, vermelho carmim, vinho, branco, verde oliva e verde pistache. E os pincéis que eu utilizo são da marca Condor. Gosto muito dessas duas séries aqui. 454 e 456. São pincéis de cerdas, chato. Esse já vem aparado e lixado, a cerda é mais curta. Esse aqui vem com a cerda longa, sem aparar e sem lixar. Utilizo também os pincéis da linha vermelha, chato, curto, 421, números variados. O filete que eu gosto é esse daqui da linha Comfort, 222.000. O pitois de cerdas Condor 462, números variados também. E vocês veem sempre nos meus vídeos alguns pincéis de cabo preto. E eu recebi muitas dúvidas de que pincel é esse. Esse aqui é um pincel antigo, da linha Black, 434. Ele saiu de linha, ele não tem mais para vender. Eu ainda tenho alguns pincéis aqui, ele é muito semelhante a esse pincel aqui de cerdas do cabo amarelo. Ele era essa linha aqui. Infelizmente, não temos mais no mercado para podermos comprar. Aqui eu estou pintando em um tecido tricoline 100% algodão. Como vocês sabem, eu gosto de colocar as tintas aqui na paleta. Não gosto de trabalhar com a tampinha, porque a tinta seca muito rápido e o vidro fica aberto, então eu não gosto. Eu prefiro trabalhar aqui com a tinta aqui na paleta, tá bom? Coloquei todas as cores da flor e vamos iniciar. De cima para baixo, com pouca tinta no pincel, só na parte de cima, ó, sem tinta atrás, a tinta virada para cima. Eu vou colocar a tinta lá em cima e vou trazer para baixo. Com esses movimentos de arranhuras. Vou lá no contorno e vou trazendo. Deixando um espaço para entrar com a cor mais escura, o vermelho carmim. Agora, de baixo para cima, com os mesmos movimentos de arranhura, eu coloco o vermelho carmim, integrando aqui no centro uma cor a outra. Como eu sempre falo, utilizando pouca tinta, com bastante cuidado, delicadeza e capricho.
curvatura não pode ter pressa. É um trabalho delicado para fazermos com bastante calma, com bastante carinho. E os movimentos são muito importantes aqui no nosso resultado. Fique atentos a eles. Olha só. Aí eu vou avançando um pouquinho só, sem tinta no pincel, só fazendo aqui a união, um degradê entre as duas tonalidades. Mesclando a tinta. Vou lavar o meu pincel, secar muito bem. E com o rosa mais claro, que é o rosa candy, esse aqui, eu vou iluminar de cima para baixo. Sempre com pouca tinta no pincel. Seguindo a curvatura do desenho, como eu sempre explico para vocês. Essa aqui foi a primeira luz. Ainda está bem molhado o fundo, então ela não pega muito bem. Depois eu vou retocar isso daqui. Com um pincel um pouco menor, eu vou fazer a profundidade aqui embaixo com vinho. Coloco um pouquinho de vinho. Só na parte de baixo. E dei uma leve espalhadinha. Eu vou fazer isso nas outras 3 pétalas da parte de cima. Ficando desta forma aqui. Está super molhado, depois que der uma secadinha, vamos fazer os retoques. Agora, vamos fazer esta parte aqui. Novamente, com o pink, que é o rosa intermediário, eu inicio de cima para baixo, seguindo aqui essas curvinhas, essas voltinhas. E com esse movimento de riscadinho. Reparem bem, essas 3 primeiras pétalas, elas virão neste sentido. Essas outras 3 irão ao sentido contrário. Sempre siga a curvatura do desenho. E agora, de baixo para cima, com o vermelho carmim. Coloco a tinta aqui na base e vou puxando. Não escureça muito essa parte, porque as pétalas de baixo levarão sombra aqui nessa região. Então, aqui tem que ficar mais clarinho. Na divisão das 3 pétalas, vamos escurecer um pouquinho. E esfumaçando. Pinte assim por partes, não preencha toda a flor, porque a tinta seca e você não consegue fazer a matização entre as cores.
Com o pincel menor, de cima para baixo, vamos iluminar com o rosa clarinho. Dando forma e volume para as pétalas. Esta parte aqui não será pintada, porque aqui é o miolinho, vai ficar por último. Agora, eu vou fazer isso aqui nessas outras 3 pétalas. A sombra, ela fica mais intensificada aqui, entre uma pétala e outra. Coloquei sombra aqui, 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 aqui e aqui. Então, deste lado, eu vim com as pinceladas para cá. Agora, deste lado, eu vou com as pinceladas assim. Com o rosa mais claro, pincel em pé. O excesso de tinta aqui em cima. E vem descendo com as arranhuras. Tinta sempre na parte de cima do pincel, deposita lá em cima, trabalha a tinta e vem descendo. Aqui no centro também. E vai virando o pincel conforme a curvatura aqui do risco. Não tampe todas as cores, tá bom, pessoal? Tem que aparecer todas as cores que colocamos aqui. Olha só, dá pra ver a sombra aqui ainda, eu não tampo tudo. Deixo dar uma secadinha enquanto vou fazendo as pétalas de baixo. E depois eu volto retocando essa luz. Olha aqui em cima como ela já está puxando, ó. O tecido vai secando, a tinta vai secando e o tecido vai absorvendo essa tinta. Então, a claridade vai sumindo. E aí, nós voltamos fazendo sempre um retoque de luz. Olha, quando está úmido, como ela fica intensa. Depois que ela vai secando, ela vai desaparecendo. Por isso que eu falo muito de retocar a luz. Agora, vamos trabalhar as pétalas de baixo. Para as pétalas de baixo, o processo é o mesmo, sempre seguindo a curvatura do desenho, seguindo as pétalas, o formato. Então, a parte mais escura das pétalas de baixo está aqui, porque essas pétalas estão embaixo aqui dessa parte da frente da flor. Então, eu iniciei pela ponta com o pink, reservei esse espaço para entrar com a segunda cor, o vermelho carmim. Trazendo para o centro. Está muito calor e essa lâmpada aqui em cima também seca muito rápido a pintura e as tintas. Por isso que eu não gosto de trabalhar com os vidrinhos de tinta abertos, porque seca toda a tinta dentro do vidrinho. Aqui, as tintas ó, da paleta já estão todas ressecadas. Venho penteando, ó.
Olha só que bonito. Essa é a primeira fase. Depois tem a fase do retoque. E um pouquinho só de vinho também aqui, para dar um pouquinho mais de profundidade. Olha só como a tinta já está secando aqui, ó. Olha o pedacinho de tinta, ó. Lavar o pincel, secar bem e fazer a luz. Da ponta para o centro. Olha só, começo aqui. Movimentos assim, curvados, bem leves. E não chegue com a tinta toda na parte escura. Aqui eu já vou mudando a direção. Coloca bem no pontinho. São leves arranhuras que formam esse efeito aqui. E aqui, ó, eu venho afinando a pontinha. Olha só que linda pétala com movimento. Vou fazer isso do outro lado também. E agora, eu já estou fazendo o retoque das pétalas. Olha só, já retoquei essa daqui, olha essas três. Olha a diferença quando tem o retoque de luz. Vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem. Pouquíssima tinta no pincel, com bastante carinho. Eu pego a tinta e tiro o excesso lá, ó. E só venho varrendo, ó. Agora, a pétala já está seca, a tinta não pega com tanta facilidade. É isso mesmo que a gente quer, que é o retoque da luz. Como se fosse uma luz seca. Olha só como dá vida para a pétala. Agora aqui, ó. Coloca a tinta e vem trazendo para baixo. Cuidado, porque no retoque não pode clarear demais. Aqui já está seco. Sempre movimentos de vai e vem e deixando umas pequenas arranhuras. Essas pétalas de baixo eu ainda não retoquei porque estão bem úmidas. Só estou retocando essas aqui de cima, que foram as primeiras que eu iniciei. Então, elas já estavam secas. É só retocar tudo e agora vamos partir para o miolo. Para o miolinho, eu preenchi com verde pistache, o verde mais claro. E aqui embaixo estou sombreando com verde mais escuro, o verde oliva no caso. Como eu sempre falo para vocês, vocês podem estar utilizando outras tonalidades de tintas, se vocês não tiverem as cores que eu estou usando. Faz um leve sombreado na parte de baixo. Lavar e secar bem o pincel e aqui em cima uma pequena luz com branco. Coloca a tinta e dá uma pequena esfumaçada, unindo as cores.
E depois deixe um ponto de luz mais intenso aqui em cima. Agora, para fazer o pólen, eu diluí o verde mais claro com um pouquinho de aquarela silk. Quem não tiver aquarela silk pode diluir com água, mas muito cuidado para não diluir demais e essa tinta expandir e borrar todo o seu trabalho. Aí, com o pincel filete, eu vou fazer aqui as hastes. Bem de leve, bem suave. E depois salpicar aqui um pouquinho de pólen com a tinta branca. E agora é só fazermos as folhas. O caule eu preenchi de verde escuro e as folhas eu preenchi de verde claro. Vou fazer um sombreado somente na parte de baixo das folhas com o verde oliva. Com a folha úmida. Pouca tinta verde escuro. E esfumaça mesclando as cores, fazendo um degradê. Vou pegar um pincel limpo e finalizar aqui o degradê entre os dois tons de verde. Na parte de cima, vou iluminar um pouquinho com branco. Fazer uma claridade aqui. No centro da folha, na parte superior. Vou fazer a nervura com o verde mais escuro, puxando de baixo para cima. Vou deixar essa folha secar e vou fazer o retoque na folha que já está quase seca. Com um pouquinho de branco. Olha só, peguei o branco, espalhei por igual na cerda do meu pincel e estou tirando o excesso, deixando o pincel só sujo. Não venho com muita tinta. E vou aqui, ó, entre as nervuras aqui da folha, eu vou iluminar um pouquinho. Bem pouquinho, com a mão bem leve.
Eu posso estar fazendo isso também com verde pistache, em vez de usar o branco. Aí é a gosto. Também dá uma luz bem bonita. Lavo e seco bem o meu pincel. E aqui embaixo, bem pouquinho de verde pistache puro. Uma leve iluminada, bem simples. E se precisar retocar mais um pouquinho depois de seco, é só retocar. E o trabalho de hoje fica finalizado assim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. É uma flor simples, muito fácil de pintar e linda! Beijos, meus queridos, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus!